Então, pessoal, só para finalizar, né, a análise aqui do inciso 4, o último inciso do artigo 3º, comentamos sobre as formas de preconceito, né, na verdade, o que dispõe o inciso 4 de que o objetivo do Estado brasileiro é promover o bem de todos, né, sem preconceitos de origem, raça, sexo, cor, idade e quaisquer outras formas de discriminação, né, e comentamos no vídeo anterior a respeito do preconceito de sexo. Falando agora de outra forma de preconceito, também comum, né, existente no seio do Estado há bastante tempo, temos que mencionar o preconceito de origem, cor e raça, como vem mencionado na Constituição, no inciso 4 do artigo 3º, né? Nada mais menciona do que a discriminação em razão da etnia, né? Sabemos que essa discriminação, elas são fundadas no racismo, tá? Então, no seio do Estado brasileiro, não se admite essas formas de discriminação fundadas no racismo. O racismo é aquela teoria que prega a existência de raças superiores e raças inferiores no seio da sociedade, tá? Então, o que o legislador ele menciona que é o objetivo do Estado, acabar com essas formas de preconceito, né, fundadas na raça, na origem, na cor, na etnia, né, e deixa claro essa posição do Estado brasileiro. A implementação desse objetivo fica também previsto nos outros dispositivos, em outros dispositivos constitucionais, né? Quando prevê lá o repúdio ao racismo no plano internacional, ou seja, nas relações do Estado brasileiro com outros estados estrangeiros, tá? Isso está previsto onde? No artigo 4º, inciso 8º, né? Que nós vamos comentar nos próximos vídeos, né? Então, o artigo 4º diz que nas relações do Estado brasileiro com outros estados estrangeiros, né, este princípio do repúdio ao terrorismo, ele vai orientar as relações internacionais do Brasil, tá? E não só no plano internacional, a Constituição menciona também o repúdio ao racismo no plano nacional, ou seja, no aspecto interno, quando prevê no plano interno, né, que o racismo aqui é um crime inafiançável e imprescritível, né, como está disposto no artigo 5º, inciso 42 da Constituição. Né, o 42 da Constituição Federal é que dispõe a respeito disso, ao prever que 42... Desculpa, peraí que eu estou no 62, né? 42 diz que a prática do racismo constitui crime inafiançável e imprescritível, sujeito à pena de reclusão nos termos da lei. Tá? Então, o que vem ser previsto depois na legislação infraconstitucional, né? A prática do racismo no Estado brasileiro ela é criminalizada e, além de ser um crime, é considerado ainda um crime inafiançável, ou seja, aonde o preso não sai livre mediante pagamento de fiança, livre que eu digo, se liberta da detenção, né? Se liberta da prisão, através do pagamento de fiança. Então ele não sai por meio de fiança, ele só sai mediante uma ordem do juiz, tá? Que a fiança ela é fixada pela própria autoridade policial, né? E também é imprescritível, né? Ou seja, aqueles que respondem por prática de racismo, pelo crime de racismo, eles não poderiam ser beneficiados pela prescrição, né? Então não há prescrição, eles serão condenados, independentemente, poderão ser condenados, né, se forem realmente culpados, independentemente do tempo que isso leve, né, para processá-los e sentenciá-los em definitivo. Tá? Então, o Estado ele deixa claro que é o objetivo construir essa sociedade onde impere o bem de todos e onde não haja preconceitos fundadas na ideia de etnia, fundadas na origem, na cor e na raça, né? Deixando, além de
traçar como um objetivo, como um princípio, como um valor a ser alcançado, é implementado também no texto constitucional, né, os atos que visam repudiar, que visam coibir a prática do racismo dentro do nosso Estado, bem como não vai admitir o racismo nas relações com outros estados estrangeiros, tá? Então, dentro dessas relações, o Brasil não admite, né, a prática de atos racistas, tendentes a essas formas de preconceito fundadas na cor, na raça ou na origem, ok? Com relação a essas formas de preconceito, temos que citar que para o Estado brasileiro não basta apenas essas ações negativas voltadas a impedir o preconceito, né? Como, por exemplo, a previsão da prática do crime, né, de racismo. A criminalização dessa prática nada mais é do que uma ação negativa. O Estado, ele prevê, ele criminaliza essa prática buscando que não ocorram essas práticas de racismo no seio do Estado brasileiro, né? Quando se sabe que é um crime, se busca aí ações negativas, né? Se busca, na verdade, evitar a prática do racismo, tá? Mas para o Estado brasileiro não basta essas ações negativas, tá? No Estado brasileiro são tomadas também ações afirmativas. Ações afirmativas voltadas a acabar com estas formas de preconceito, né, fundada na etnia, que estão também enraizadas na nossa sociedade, né? Essas ações afirmativas são tomadas, como diz o José Afonso da Silva, num pequeno trecho de doutrina recortado aí para vocês, para que se fomente um tratamento compensatório aos males históricos, né, que essas pessoas, né, em especial os afrodescendentes, né, pessoal, eles passam no seio do Estado brasileiro, ou já passaram ao longo do tempo, né, porque os negros aqui, eles também não tinham direito de voto, né, bom, que é mais do que ter sido escravizados, né? Então é uma prática totalmente racista, é uma prática que acreditava-se até aquele momento na inferioridade, né, dos afrodescendentes, o que é um absurdo, né, pessoal, um grande absurdo. E o Estado entende realmente que merece, que deve criar ações para compensar todos esses males históricos experimentados por essas pessoas ao longo da própria existência do Estado brasileiro, né? E em razão disso é que se cria, né, normas, como por exemplo o Estatuto da Igualdade Racial, que é uma lei de 2010, que é a Lei 12.288. E o Estatuto da Igualdade Racial, ele prevê ações afirmativas, tá? Então não é o Estado criar um mecanismo para que as pessoas se abstenham de praticar atos racistas. É o ato criar mecanismos para favorecer essas pessoas em razão da sua desigualdade no seio da sociedade, né? Então foram criadas ações afirmativas. E o que são essas ações afirmativas? Seriam, por exemplo, a reserva de vagas no ensino superior para os afrodescendentes, né? A reserva de vagas em concursos públicos, né, para as pessoas também descendentes aí, né, de países africanos, ou melhor, de afrodescendentes, né, pessoas que têm cor negra ou parda, né? Então, o Estado, ele cria essas ações afirmativas, né, para que o povo possa, ou melhor, para que estas pessoas, né, descendentes de negros, elas possam alcançar bons cargos dentro do Estado, né, para que elas possam até mesmo alcançar, e isso eu digo com relação à reserva de vagas em concursos públicos, porque diante dos males históricos, elas não conseguem disputar em pé de igualdade, né, com os não afrodescendentes, né, as vagas em concursos públicos. Da mesma forma, as vagas no ensino superior, né? Então é por conta dessa desigualdade histórica e que ainda existe no seio da sociedade de maneira indiscutível, é que se cria esses mecanismos, né? O grande problema no Brasil é como esses mecanismos são implementados, né, pessoal? As ações afirmativas, elas são boas,
né? Mas o grande problema aqui é que elas não são implementadas da maneira como elas são pensadas. E aí ocorre um verdadeiro desvirtuamento das ações afirmativas, né? Aonde pessoas, e aqui é onde eu acho que o grande problema no Brasil das ações afirmativas é que a questão ela é muito mais social do que racial. Acho que o problema de acesso ao ensino de qualidade, né, ao ensino superior e depois, através do ensino de qualidade, poder disputar em pé de igualdade uma vaga num concurso público, é mais em razão do fator social renda, né? As pessoas, em razão de não terem renda, elas não têm a mesma qualidade de ensino. Porém, não é uma questão só de raça, de etnia, porque nós temos negros ricos que estudaram em boas escolas, que alcançam uma vaga numa universidade estadual e que depois podem aí, através de um concurso público, entrar numa vaga para um bom emprego, né? E nós temos brancos pobres que não conseguem também chegar em razão aí desse fator de desigualdade econômico, a disputar em pé de igualdade uma vaga num concurso público ou nas faculdades de ensino superior. Tá? Então, entendo que essa ideia das ações afirmativas, mais uma vez, é importada dos Estados Unidos e colocada aqui como se fosse uma receita pronta, como algo que resolve o nosso problema. E isso, na prática, né, tem demonstrado que não resolve. Na verdade, há um grande desvirtuamento, né? Ou melhor, não deveria ser só esse fator da etnia. Deveria haver outros fatores, como o fator social, financeiro, que deveria ser preponderante, né? Para que brancos pobres também tivessem em pé de igualdade na disputa de uma vaga. Negros, né, pobres também disputassem em pé de igualdade, né, com os ricos, ou melhor, com aqueles que tiveram acesso a um ensino de qualidade e que chegam em melhores condições para ocupar um cargo público, por exemplo. Tá? Então, a questão das ações afirmativas é uma questão bem interessante, tá, pessoal? E se vocês tiverem curiosidade, tem um livro muito bacana que chama Ações Afirmativas ao Redor do Mundo, tá? Eu até tenho esse livro aqui, depois se alguém tiver interesse eu posso disponibilizar. Eu tenho até uma cópia que eu sempre empresto para os alunos, né? E tenho a minha edição, né? E que posso depois disponibilizar para vocês, tá? Caso vocês queiram aí ler como essas ações afirmativas elas são implementadas mundo afora. O livro traz, o autor é um autor americano, eu não me lembro agora o nome, mas depois eu até passo para vocês em aula, né? Nos nossos encontros presenciais, o nome, a editora e o autor desse livro, né? O nome do livro é esse, Ações Afirmativas ao Redor do Mundo. E o autor, ele fala das ações afirmativas nos Estados Unidos, né, que é onde ele reside e é onde ele tem mais experiência para falar a respeito disso. E ele traça, e aonde as ações afirmativas são implementadas muito antes do que aqui no estado brasileiro, né? Então lá eles já têm os resultados disso. Na verdade, não só o ingresso, né, dos afrodescendentes nas cadeiras da universidade, mas depois ele faz um retrato de como essas pessoas conseguem chegar ao final da universidade, porque muitos não chegam sequer em condições de se formar, né? Então não é apenas a reserva de vagas na universidade que é importante, é o ensino de base, né? Depois, porque embora a vaga está lá para ele disponível, ele entra na universidade, porém depois ele não consegue sair. E o autor fala lá da Universidade de Harvard, da Universidade de Oxford, ele cita 3 universidades de grande conceito dentro dos Estados Unidos, e aí ele vai mencionando, né, que tantos negros tiveram a vaga, entraram, mas que 30% desistem no primeiro ano, os outros 30% nos outros 2 anos, e os outros 30% no último ano acabam desistindo. Então apenas 10% daqueles que têm acesso à vaga na universidade é que efetivamente acabam se formando, conseguindo se formar numa universidade dessa de alto nível, né? E ele continua depois fazendo um retrato dessas pessoas na vida em sociedade, dizendo que, formados numa universidade, quantos desses negros que compõem esses 10% conseguiram empregos de destaque dentro da sociedade,
né? Porque aí ele vai dizendo que desses 10%, apenas 1% ocupa cargos de grande escalão, seja dentro do Estado ou seja junto às empresas privadas. Então ele diz que combater esse preconceito de raça envolve muito mais do que as ações afirmativas, né? O Estado ele tem que trabalhar em vários aspectos para que de maneira eficiente se combata esses males históricos, tá? Então, com relação a isso é que nós comentamos aí, né, essas ações que são tomadas pelo Estado, não apenas ações negativas como criminalizar o racismo para evitar a prática dessas formas de preconceito, mas também ações afirmativas no qual o Estado ele emprega um modo ativo de ajudar essas pessoas, né? Não apenas empregando um modo de abster a prática, né, contrária a essas pessoas, tá? Então é nesse sentido que nós mencionamos o que o Estado faz para combater essas formas de preconceito de origem, cor e raça que estão enraizadas na sociedade brasileira, certo? E para finalizar, pessoal, o inciso 4 ainda fala do preconceito de idade, né? Que também sempre foi um motivo de discriminação em nosso país. As relações, por exemplo, nas relações de emprego, né? Pela diferença de salários entre pessoas mais idosas ou pessoas mais jovens, né? E a Constituição ela deixa clara essa preocupação quando fala que é objetivo, né? Garantir o bem de todos sem preconceito de idade, mas ela também depois traz, além desse valor, desse princípio que orienta os administradores, ela traz também previsões no corpo do texto que vão de encontro com esse princípio, que vão de encontro com esse valor, com esse objetivo do Estado brasileiro. A previsão lá no artigo 7, inciso 30, que nós acabamos de ler, né? Quando falávamos ali da igualdade nas condições de trabalho em razão do sexo. Lá prevê também em razão da idade, né? Então é norma expressa na Constituição que garante uma igualdade nas condições de trabalho também para qualquer idade, né? Para qualquer pessoa de qualquer idade no seio do Estado brasileiro. A única ressalva que há, a única possibilidade de se discriminar, né, ou melhor, de se pagar a menos numa situação de desigualdade salarial em razão da idade, diz respeito à relação de emprego do menor aprendiz, né? Porque o menor aprendiz, sim, é possível ter um salário reduzido nos termos do artigo 7º, inciso 33, né? Dispõe assim o inciso 33 do artigo 7º com relação ao menor aprendiz. Então diz lá, né, que são direitos dos trabalhadores rurais e urbanos, né? Proibição de trabalho noturno, perigoso ou insalubre a menores de 18 anos a menores de 18 anos, desculpa, foi isso que eu falei, né, pessoal? É que aqui menciona depois de 16 anos novamente. Então vou fazer a leitura. Proibição de trabalho noturno, perigoso ou insalubre a menores de 16 e de qualquer trabalho a menores de 18 e de qualquer trabalho a menores de 16, salvo na condição de aprendiz a partir dos 14 anos, tá? Então apenas o menor aprendiz é que pode haver um fator de discriminação quanto às suas condições de trabalho, né, que não vão poder trabalhar ali os menores de 18, né, em empregos insalubres, onde haja periculosidade, né, trabalho noturno, tá? E da mesma forma o menor aprendiz poderá ter então, como normalmente tem, uma jornada reduzida, com salário também reduzido, né, considerando os demais empregados que compõem o corpo de funcionários da empresa ou de servidores, né? E para finalizar, agora em definitivo, né, realmente finalizar, o inciso 4 ainda menciona que se busca o bem comum, né, evitando essas formas de preconceito ou quaisquer outra forma de discriminação. Tá? Então fica também vedado pela nossa Constituição, né, ou seja, no seio do Estado brasileiro, pela nossa norma máxima, quaisquer outras formas de discriminação, como, por exemplo, discriminação religiosa,
né, o que também ocorre no seio do Estado, né, para com os umbandistas, né, eles sofrem muito preconceito, né, os próprios evangélicos, né, ou seja, discriminação por credo religioso não se admite aqui, discriminação por convicção política ou filosófica, né, então não se deve discriminar aí as pessoas por terem uma corrente política mais de esquerda ou mais de direita, né, então da mesma forma não se admite aqui estas outras, das mais variadas possíveis formas de discriminação que podem ocorrer dentro do Estado, ok? Então aqui a gente encerra mais esse vídeo, volto no próximo para falar já do artigo 4º, né, para fecharmos aí os princípios fundamentais. O artigo 4º fala dos princípios que vão orientar as relações com outros estados estrangeiros, né, vão orientar o Brasil nas suas relações internacionais, e depois a gente fala do artigo 5º, né, que já está no título 2, que trata dos direitos fundamentais, beleza? Obrigado mais uma vez, pessoal, e até o próximo.